logotipo tem uma particularidade, né? Pô, eu não queria perder muito tempo fazendo logotipo. Isso é bônus também, Felipe. Só para você ter uma ideia, o DFP não tinha uma imagem, né? Um logo, Um ícone, símbolo, né? Um ícone não um tinha. ícone. Não tinha, né? E aí quando eu comecei, eu posso até depois mostrar um outro processo que eu utilizo para você construir né, construir marcas, da pesquisa, a ideação até a construção da marca e depois, né, de fato, a estruturação dela. Então, cara, eu acabei encontrando uma pesquisa ampla de tipografias, né, tipografias pagas, tipografias gratuitas. Cheguei nessa daqui, né, que é a Charcapet, e aí, pô, tô lá fuçando, pesquisando ali alguns conceitos e tudo mais, tal. Eu falei assim, cara, logotipo, né, principalmente para desenvolvimento, né, normalmente o que a galera costuma fazer? Costuma fazer isso aqui, né, ó, e pronto, sei lá. Pode ser uma identidade visual? Cara, pode. Né? Qualquer coisa pode ser uma identidade visual. Né? Algumas marcas, inclusive, atualmente, elas têm decidido, né, por exemplo, apenas a palavra. Né? É a entrega dessa marca que faz toda a diferença. Né? Não, há um bom tempo, o símbolo tangibilizado ele fazia grande diferença. Né? Hoje as marcas deixaram de se fixar nisso e necessariamente ter um símbolo. Né? Inclusive, costumo até falar em algumas mentorias que eu dou e tudo mais. Você não precisa de um logotipo, você precisa de uma identidade visual. Né? Então, independente de ter ou não esse símbolo, né, do DevPP, isso daqui que a gente está criando é, de certa forma, uma identidade visual. Sim. Vai ter alguém que vai se identificar com essa estrutura visual, tudo mais, tal, e vai vir fazer parte da comunidade. Né? Mas, enfim, uma particularidade, um spoiler aí, né? Eu estou lá fazendo ideação, eu gosto muito de rabiscar. Eu comecei a rabiscar a estrutura de código e tudo mais, mas eu falei, cara, eu vou limitar muito, né, dentro do ambiente de desenvolvimento. E aí, como eu afirmei minutos atrás, a ideia era ampliar um pouco mais. Era atingir o campo de design, era atingir desenvolvedores, era atingir desenvolvedoras, era atingir a galera de marketing e empreendedorismo. Né? Então, eu falei, eu vou partir da premissa de algo simples. Né? Eu trouxe ali tentei trazer uma visão tridimensional ali, e às vezes ele lembra meio que uma caixa, né, um cubo ali, alguma coisa assim, tridimensionalidade. Mas, cara, veja que depois de, sei lá, 3 horas, 4 horas de ideação, estava quase cansado, né? Dormi, e acordei no outro dia cedo. Falei, cara, vou testar outros símbolos. Cheguei na frente do computador e teclei colchete e parente. É alguma semelhança com o logo? Nossa, muito, muito massa. Na tipografia da. Aí Na cê... tipografia, cara. É um Ex- colchete e um parente. E Que eu, massa, cara, que legal. cara, eu falei, não acredito que eu fiquei 3, 4 horas para desenvolver isso e acordei com essa ideia na cabeça e, pum, fui lá e apliquei. Isso Você me dormiu empolgou. pensando e acordou com a ideia. Dormi pensando e acordei com a ideia. Então, eu dormi ontem e acordei hoje, 6 horas da manhã, e comecei a desenvolver esse projeto que vocês estão vendo aqui, né? Umas, sei lá, 8 e pouco. Antes de começar o trabalho, eu trabalhei normal, foi um dia normal, eu estava com essa ideia conceitualizada, né? E aí, claro, como a gente tem aqui toda a estrutura de design que vocês estão vendo, vocês estão vendo uma grade de pixels aí, eu comecei a trabalhar ali com os cantos do logo, tudo mais e tal, e trouxe um símbolo, né? Fui lá, trouxe um símbolo e comecei a trabalhar nele. Falei, cara, legal, beleza, apenas um quadrado, não, sabe, não dá uma profundidade, não fica interessante. Né? E aí, pô, você vai desenvolver uma marca, você precisa de algo interessante. E aí eu comecei a tentar ali criar algumas estruturas, meio que imitando a estrutura da tipografia. E aí, claro, obviamente, cheguei nesse ponto aqui. Né? Daqui depois vocês vão ver canecas, chaveiros, camisetas, e aí, enfim, deem os feedbacks aí que é muito importante, tá? Mas, enfim, vejam que, às vezes, as coisas, elas são, a solução, né? Ela pode ser simples, ela está ali, mas a gente acaba não enxergando a princípio.
Uhum. Enfim, e aí, cara, essa descoberta, né, me empolguei e acabei desenvolvendo todo o projeto inteiro. E estamos aqui, estamos aqui nesse momento. Ele começou tecnicamente hoje, 6 horas da manhã, né? Estamos aqui hoje para poder fazer a apresentação para vocês, de certa forma, trazer como um aprendizado também, né? E daqui a pouco, com certeza, o Felipe já vai começar a colocar a mão na massa para poder desenvolver esse cara. E daqui a pouco ele tá navegável, ele no navegador como a gente imagina. E aí ele questionou aqui quantas cores tem esse projeto. Legal. Aqui, como eu falei, né? Eu cheguei, veja que na experimentação aqui, ó, se eu for colocar aqui na paleta de cores, depois disso eu costumo documentar melhor e até eliminar as paletas de cores que eu tenho aqui, né? A gente precisa ampliar um pouco mais a nossa visão quando se fala de cores, né? Se eu ficar limitado só nessa tabela, eu acabo, né, realmente ficando muito limitado. O projeto não ficará só baseado em uma landing page, né? A ideia é que a gente amplie depois desse projeto para mais desdobramentos. Então, eu vou colocar, vou dizer que daqui a pouco eu preciso de uma cor, né, verde que sinalize sucesso. Daqui a pouco vermelha que sinalize error, né? Então, assim, veja que o projeto ele é vivo. Eu vou precisar sempre atribuir mais cores, né? Eu não costumo limitar muito os projetos com relação a cores, mas também tomo um pouco de cuidado para não ampliar tanto ali a tabela de cores, né? Uhum. A gente fica para esse projeto especificamente, depois eu vou detalhar um pouco melhor, né? Uhum. Então, assim, dentro de um projeto como esse, né, eu costumo, depois que eu defino a cor da marca, né, eu não procuro estender muito mais que 3 ou 4 cores. Eu fico ali dentro de um universo de 3, 4 cores. Porque sempre vai ter o branco, né, sempre vai ter uma compensação, por exemplo, de preto. Aqui pode ser que vocês não consigam ver, no navegador vocês vão conseguir ver melhor. Vejam que eu tenho um preto, 100%, né, e aqui eu tenho uma outra cor para dar um equilíbrio, para dar uma divisão também entre as dobras, né? Eu acho que na hora da navegação vocês vão enxergar isso melhor. Mas vejam que aqui eu procurei ficar dentro dessa mesma tabela de cores, né? Não expandir tanto as cores. Então, assim, a mesma cor que eu utilizei no logo, tecnicamente é a cor que eu utilizei aqui. No subtítulo aqui em cima, eu utilizei o mesmo azul aqui da ponta, né? Para branco. Então, fui fazendo essa brincadeira com a tipografia. Veja que a tipografia que eu utilizei, a cor que eu utilizei aqui, né, é uma outra compensação de cor com o mesmo azul aqui de cima, né, com o mesmo azul aqui de cima. Então, aqui ele dá aqui parece que tem até mais cores, né, mas como eu mostrei para vocês, é um equilíbrio entre uma cor e outra, é um gradiente de uma cor para outra. Claro que, de repente, a gente pode, ali na hora do desenvolvimento em si, na hora de começar a criar ali toda a estrutura, todos os roots, o primary color, secondary color, a gente pode redefinir, né? Como a gente está começando um projeto do zero, a gente pode redefinir a hora que a gente começar a criar toda a estrutura ali. Mas a gente vai resolver isso na hora da documentação. Na hora da documentação, de fato, eu vou colocar ali as cores que a gente vai ficar como final, né? Como tomada de decisão final. Então, assim, não procuro ampliar muito, não, o leque de cores. Claro que eu procuro manter ali uma harmonização das cores que fique dentro de uma paleta harmônica, né? Mas não costumo expandir mais de 3, 4 cores dentro de um projeto como esse. Tá? Esse daqui, realmente, eu fui aplicando ali, e, assim, na hora da aplicação, volta e meia surge a necessidade de a gente criar algumas compensações, né? Por exemplo, cores neutras. Aqui eu tinha começado, né, com uma cor um pouco mais escura. Depois eu precisei suavizar ela, né? Eu precisei vir aqui, ó, e aí suavizar ela um pouco mais, para ficar um pouco mais legível, ó, esse placeholder aqui, né? Então, aqui ele já gera uma cor específica. Então, quando eu vejo que isso fica bom, eu copio ela, né? E vou lá no meu Style Guide e organizo ela ali, por exemplo, com uma cor neutra, né? E documento ela aqui, ó. Coloco que ela é placeholder. Coloco ali o hexa dela e coloco aqui, placeholder
cola, enfim. Uhum. É um tipo de token também que eu costumo criar, tá? Por exemplo, a gente vai chegar até aqui, né? A gente pulou algumas etapas ali, mas a gente vai chegar até aqui e veja aqui, ó, olha que bacana, a estrutura da cor aqui tá uma, lá aparece outra, né? Ó. Mentira, essa daqui, ó. Vou copiar de novo, copiei a cor errada.